Olá, boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Sociedade em Rede, presente como história, para apresentar para vocês o segundo episódio da nossa série, né? Nós temos aqui uma série de lives sobre o projeto Remando de Preservação, que foi apoiado pelo nosso curso de História aqui da UNEB, o nosso estudante Márcio, que atualmente é bolsista de extensão, exatamente para tentar expandir os resultados da expedição para mais pessoas, né? Para mais gente aí que vai estar envolvido aí, vai estar interessado no assunto. E hoje, o segundo episódio do Remando e Preservação vai falar sobre Boipeba, que foi, se salvo engano, ele vai esclarecer melhor, se for o caso, foi a terceiro ponto de destino da expedição. Então, boa noite, Márcio. Boa Com noite, você, professor. dê aí faça aí suas colocações. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, professor. Boa noite a todos, familiares, amigos queridos. É com muita alegria, né? Essa região aí muito me interessa. A Costa do Dendê é a minha região, onde eu cresci. Falei disso no Morro de São Paulo. Então, são lugares que eu venho estudando há algum tempo, com o sonho aí de, no futuro, estar desenvolvendo alguma coisa na área de pesquisa mais amplo, um mestrado, doutorado. Mas, nesse primeiro momento, falar da expedição, que foi a primeira oportunidade que eu venho, a primeira oportunidade que eu venho tendo de estar desenvolvendo pesquisa científica, né? E ter como orientador o coordenador do curso de História da UNEB, o professor Alfredo Mata, que é uma referência para mim. Então, na verdade, professor, a experiência da expedição em Boipeba foi, se eu não me engano, o quinto dia da expedição. O sexto dia nós chegamos em Boipeba. Né? Foi um período assim, vocês vão ver nas imagens, que eu vou passar o vídeo. Foi o terceiro porto mesmo, não foi? Não, foi o sexto. Sexto porto? Na verdade, a gente saiu de Salvador para Conceição, Itaparica, depois Caixa Pregos, terceiro porto, depois Guaibim, quarto, Morro, quinto, Garapuá, sexto e Boipeba, o sétimo porto. Certo. Né? Agora, a gente está escolhendo os pontos assim mais importantes para a parte histórica. Né? Então, a gente escolheu o Morro de São Paulo como primeira live, como primeiro ponto a ser estudado, o segundo Boipeba. O próximo nós vamos falar de Ilhéus, e aí nós vamos falar também do percurso de Ilhéus até Ilhéus, provavelmente depois Belmonte, e aí vai, vamos escolhendo pontos no litoral, né? E é isso, eu editei um videozinho que fala um pouco sobre, que mostra as imagens, alguns depoimentos, tá, de quando nós saímos do Morro de São Paulo, da nossa live anterior, até a nossa chegada em Boipeba. A gente pode começar por esse vídeo, se o senhor permitir, e depois Sim. a gente pode discutir um pouquinho. E esses temas que você me mandou, seria depois de você mostrar uma primeira parte aí? Sim, porque a gente primeiro chega, né? Então mostra o vídeo, a gente remanda, a gente chegando em Boipeba, e aí depois a gente começa. Então pronto, vou lá. Tá? Olha aí. Vou jogar aqui o vídeo. E aí, mais uma etapa aí, Garapuá, Bahia.
Graças a Deus! Foi Peba! Casa da Véia! Professor, Aí a sua família aí minha mãe mora lá em Boipeba. sim, Mariana, minha esposa, estava lá me esperando. né? Alguns amigos foram lá receber a gente também. Foi bem legal. Vocês Legal. conseguiu assistir aí sem travar? Travou muito pouco. Deu para assistir legal. Tá dando para ver. Tá, melhorou então a internet. O cabo está ajudando. É. Então, é isso, professor. Nós chegamos em Boipeba, debaixo d'água, né? Você viu aí que toda a expedição foi debaixo d'água. O tempo começou a virar, não, mas estava um pouco melhor antes, né? Mas na noite anterior do morro foi tempestade de raio. Aí acordou um pouco melhor. Você viu a cor da água da primeira praia do Morro de São Paulo, que é uma água sempre cristalina, né? E estava marrom, né? Então, Tá. praticamente toda a nossa remada foi com água marrom. Até nos lugares que a gente tem piscinas de água cristalina, a gente, em pleno chegada do verão já, praticamente, foi com onda e com vento, com raio e com chuva, muita água. Agora eu notei que o para mim foi surpreendente. O caiaque é bastante rápido, né? Você atinge uma velocidade boa ali, não é ou não? A gente rema, em média, com toda a carga que a gente levou, entre 6 e 10 quilômetros por hora. Né? Aí depende muito da corrente também, entendeu? Quando corrente favorável, com vento favorável, Nordeste empurrando, uma corrente favorável, a gente chegava até 10 quilômetros por hora. Para quem está Tá. remando é bom, né? É bom desempenho. Agora me diga uma coisa. E uma coisa que eu vi também, uma região de denso manguezal, né? Toda a região ali, abaixo de Tinharé, né? Quando você pega ali de Valença para baixo, para o sul, passando por Tinharé, né? Você tem duas ilhas ali, né? Tinharé e Boipeba. Por trás dessas duas ilhas é tudo manguezal. Tudo manguezal. E vai assim até a Baía de Camamu. Então, um dos maiores manguezais do mundo. Certo. E o que é que você tem a dizer a gente? Pronto, você destacou aqui o nome, né? Boipeba. Você destacou esse nome, né? O que é que você tem a dizer sobre É um isso? significado, né? É importante a gente entender, né? Eu acho que é o primeiro ponto da história, quando a gente fala de algum lugar, entender por que o nome daquele lugar, né? E o nome Boipeba vem do tupi. Não sei como é que se pronuncia, M-boi, é um M apóstrofo boi, peba, que significa cobra chata, né? É como os tupinambás chamavam as tartarugas marinhas. Como é uma região que recebia e ainda recebe muita tartaruga em período de desova, então eles deram esse nome para a ilha, né? E os portugueses posteriormente acabaram assimilando
Até porque Boipeba, do contrário do Morro de São Paulo, ela foi menos famosa do ponto de vista militar, do ponto de vista estratégico. Boipeba ela é uma ilha mais preservada geograficamente. Então, a gente vai falar também de um naufrágio famoso que aconteceu lá em 1535, e eu quero pontuar, professor, que mais importante do que falar desses fatos históricos ligados à monarquia, ligados à colônia, é entender o momento político, o momento econômico que se passava no Brasil, né, que ainda não era Brasil, nesse início do século XVI, né, nesse primeiro momento aí da chegada dos primeiros colonos. E Boipeba, ao contrário do morro, ela estava preservada. As duas barras de Boipeba, tanto a Barra Norte como a Barra Sul, são barras que não entram embarcações de calado. Né? Nem veleiro atual, com 1,5 metro de calado, entra nas barras praticamente, só com a maré muito boa, muito favorável. Então, imagina aquelas caravelas gigantes, aquelas naus, né? Não tinham condição de entrar. Então, toda a ilha de Boipeba também é cercada de bancos de areia rasos e bancadas de coral. A boca da Barra Sul, que é a Barra de Cova de Onça, onde fica a saída foz do Rio Carvalho, também é rasa. Então, a maneira que se tinha de chegar em Boipeba era por trás do Morro de São Paulo, navegando até onde era possível e depois indo adiante com embarcações de pequeno porte, canoas, chalupas, né, embarcações de assédio. Isso teria feito o naufrágio do Madre de Dios. O Madre de Dios, que, na verdade, pode não ter se chamado Madre de Dios. De areia, ou você não sabe disso? Não, na verdade, ele naufragou mesmo no Banco de Coral, nos arrecifes, né? Lá por fora de onde hoje é a praia, a praia da Ponta dos Castelhanos, que é a ponta sul da ilha de Boipeba. Agora, até esse nome, Madre de Dios, para essa embarcação que naufragou, é questionável. Eu fiz um levantamento aqui de 2 autores. Você tem, de um lado, Silva Campos, que é um autor tradicional, clássico, né? Do século XX, e você tem o Pedro Calmon, que é um outro grande clássico da história baiana e brasileira. Sim. Então, eu peguei 2 livros que eu tenho aqui, um livro de Silva Campos e um livro de um cara chamado Eduardo Bueno, que é jornalista, e ele faz levantamentos históricos, né, com uma boa bibliografia. O Bueno, ele interpreta as palavras de um livro de Pedro Calmon. E o Silva Campos vai direto da fonte, que a fonte é um cara chamado Juan de Mori, que foi piloto de uma das naus desse empreendimento, que era uma expedição que saiu da Espanha, com o objetivo de chegar no Peru em busca das riquezas tão faladas, né? Porque eles estavam conseguindo informações de que, através do Rio da Prata, era possível chegar lá em cima. Como eles não conheciam o caminho do Rio da Prata ainda, eles queriam atravessar o Estreito de Magalhães até o Pacífico e assim chegar no Peru. Só que aí o que acontece? No Estreito de Magalhães, pelos escritos que eu li, e que não é muito claro, eles foram atacados, provavelmente por povos originais. E também já estava acontecendo alguns motins dentro das 2 naus, que para Silva Campos se chamava Capitânia e São Pedro. Já o Pedro Calmon, ele chamava a Capitânia de Madre de Deus. Então, não se sabe ao certo se foi a Capitânia ou a Madre de Deus que naufragou em Boipeba. O fato é que todos os 2 eles fizeram interpretações do escrito do piloto, de Dom, deixa eu recordar o nome dele, Alcaçova, que era o comandante. Foi encontrado, Márcio? Na verdade, professor, isso foi no século XVI, né? 1535. Então, assim, eu gosto muito da interpretação de Silva Campos, porque ele diz que esse barco ele naufraga com 110 pessoas de tripulação, 90 são super bem atendidos pelos tupinambás no primeiro momento, e depois, de uma forma, no calar da noite, eles são assassinados e comidos pelos tupinambás. Então, sobreviveram aí 17 castelhanos, que, segundo o Silva Campos, entraram numa chalupa e, todos feridos à flecha, conseguiram chegar à Baía de Todos os Santos e foram recebidos por Caramuru. Aí Caramuru ouviu os relatos dele, Caramuru vem na ilha de Boipeba, encontra mais 4 náufragos sobreviventes, resgata, e também encontra uma imagem de Nossa Senhora. E ele leva essa imagem de Nossa Senhora para Salvador, para a vila dele, ao encontro da Catarina Paraguaçu, a esposa dele, a índia Catarina Paraguaçu. E Catarina Paraguaçu, segundo reza a lenda, ela teve um sonho com esse naufrágio. E quando Caramuru chega com a imagem de Nossa Senhora, ela já cristianizada, já batizada, ela reconhece essa imagem como um milagre. E aí ela manda erigir a igreja de Nossa Senhora da Vitória, que é uma das igrejas mais antigas do Brasil, se não a mais antiga, está entre as 3 mais antigas, que fica no bairro da Graça hoje, né?
O outro relato que o Eduardo Bueno fala, ele diz que Caramuru veio até a ilha de Tinharé, comandado pelo sonho de Catarina Paraguaçu, a mulher dele, e encontra os náufragos, os 17 náufragos, nas imediações da ilha de Tinharé. É muito pouco provável que, através de um sonho da esposa dele, ele tivesse saído da Baía de Todos os Santos e vindo até o Morro de São Paulo para encontrar possíveis náufragos que ele não sabia que tinham naufragado, né? Então, assim, a informação do Silva Campos é mais procedente. Então, eu já estou alterando a minha opinião, que não foi o Madre de Deus que naufragou em Boipeba, mas sim a nau Capitânia. Essa nomenclatura, para mim, é mais própria. E aí estou respondendo também a pergunta de Felipe na live anterior, né, que ele pede para a gente falar um pouco do naufrágio. E o que eu acho que é mais importante a gente falar do naufrágio não é o naufrágio em si, mas o momento da corrida das riquezas por minério, né, tanto da parte da coroa espanhola como a coroa portuguesa, que tem muita influência, né, a divisão do Tratado de Tordesilhas, né, essa divisão desse continente novo entre Espanha e Portugal se dá pela busca do ouro, pela busca de minérios, de riqueza, né, que é o que a Europa buscava naquela época. E é isso, esses espanhóis naufragaram aqui em busca de ouro, do ouro peruano. Todos Tem aqui passaram por aqui, uma né? pesquisa que morreram 90, não foi? Morreram 90. Morreram 90 espanhóis. É porque os índios daquela região não eram fáceis, eles eram também G, né? Eles não eram tupis, não, né? Não, os de Boipeba eram tupis Era tupinambás. tupi? Os Gs, na verdade, eram os Aimoré, eles viviam ali por trás da ilha de Tiaré e Boipeba, na parte continental, porque eles não navegavam, né? Eles não viviam em tribos, eles não viviam em uma sociedade organizada, eles não plantavam, pelo menos os Aimoré daqui da nossa região do extremo sul da Bahia, eles eram nômades extremamente agressivos, muito mais agressivos. A gente vai poder falar um pouquinho mais dos Aimoré, também chamados de Guerens, né? Que eram também chamados de tapuias pelos próprios tupinambás que viviam aqui. Mais à frente, eles têm uma importância muito grande na formação da comunidade de Boipeba, do Morro de São Paulo, de Ilhéus, do Porto Seguro, né? Então, dessa capitania hereditária aqui de São Jorge dos Ilhéus, que começava em Ponta do Garcês e ia até a foz do Rio de Quitinhonha, né? Ao sul de Ilhéus, já chegando em Belmonte. Tá certo. Na verdade, esse é um período considerado de aventura, né? O Brasil ainda não era exatamente português, né? Embora o Tratado de Tordesilhas tivesse dado essa dimensão política e diplomática, mas uma coisa é o papel, outra coisa é a posse de fato, né? Sim. E esse momento, inclusive um naufrágio de um navio espanhol, mostra tudo. Se bem que a Espanha não era o principal inimigo, porque como Portugal e Espanha tinham dividido o mundo, eles até que estavam se dando menos mal. O Sim. problema eram os franceses, ingleses, italianos, que andavam por aqui também, né? Os holandeses. Holandeses, e isso, digamos, de certa forma, causava um desespero nas autoridades portuguesas e na possibilidade de colonização. Aí esse seria um bom momento para a gente começar a falar, porque você colocou aqui no seu papel, né? No seu roteiro de trabalho, eu gostei muito de você estar desenvolvendo esses roteiros, é uma tecnologia do nosso grupo de pesquisa, né? A gente quer crer que fazer TV educativa, web, né? TV web educativa, é algo viável. E a gente está orientando, inclusive nesse caso, o próprio Márcio, a construir um planejamento das lives. Mas, segundo o seu planejamento, agora a gente deveria estar falando aqui sobre a colonização, né? Uhum. Processo de colonização de Boipeba, porque esses caras que naufragaram aqui, como você disse, Caramuru bateu lá, recuperou ainda 4 vivos, 90 já eram cadáveres e 17 foram parar lá, né? Eu suponho que remando, alguma coisa assim. Então, na verdade, a colonização de Boipeba não começa nesse momento, porque morreu todo mundo, ou eu estou errado? Tá certo. Na verdade, essa embarcação estava de passagem, né? Eram 2 naus que iam para o Peru, não conseguiram atravessar o Estreito de Magalhães, retornam pelo Atlântico Sul, param na Ilha dos Lobos, lá no Rio Grande do Sul, e lá acontece o motim, os marinheiros decapitam o capitão,
Simão da Ah, Caçoba, decapitam os outros capitães, assumem o comando e, subindo sentido Caribe, em algum momento essas duas naus se perdem uma da outra. A outra nau, a São Pedro, só foi chegar na Baía de Todos os Santos 2 meses depois que Caramuru já tinha resgatado esses náufragos. Então, quando eles estavam subindo, passando pelas mediações de Boipeba, os marinheiros com fome, imagina as condições subhumanas que eles estavam vivendo, né? Uma expedição que não deu certo, com morte, decapitação de capitão, sem liderança. Então, eles chegaram ali em Boipeba passando fome. E aí resolveram aportar para buscar comida, negociar com os índios, alguma coisa, né? Estava em condições subhumanas. E aí, aquela região toda de bancos de coral e a embarcação naufraga, né? Que é chamada de Madre de Deus, mas eu creio, pela leitura do Silva Campos, está bem amparado nos escritos de Juan, do piloto, né? Da embarcação, que eles naufragam ali. E depois do naufrágio, eles voltam para a Espanha. Há alguns relatos também de que alguns membros dessa expedição, 3 ou 4, ficam com Caramuru, né? Eles se tornam uns degredados na tora, porque, na verdade, eles vão para o próprio exílio deles, né? Não retornam, até são depois anistiados, né, pela coroa espanhola, que agradece imensamente a Caramuru pelo feito. Mas o fato é que a colonização mesmo em Boipeba, ela só vem acontecer 30 anos depois, né? 30 anos depois, mais ou menos 1565, as primeiras vilas ali da região, tanto Cairu, que é uma ilha que fica nas costas de Tinharé e Boipeba, que hoje é o município primário, né? Tinharé, Boipeba, todos são distritos de Cairu. Então, nasce a vila de Cairu junto com a ilha de Boipeba, que era chamada Santo Antônio de Boipeba, juntamente com a vila de Camamu também, né? Lá dentro da Baía de Camamu. E esse período aí é um período que Boipeba tem uma influência muito grande do terceiro governador-geral, Mendes Sá, porque Mendes Sá ele recebe de José Figueiredo Corrêa, o Jorge Figueiredo Corrêa, o donatário da capitania São Jorge dos Ilhéus, ele doa para Mendes Sá e mais alguns nobres portugueses, eles fazem um consórcio para a construção dos primeiros engenhos nessa capitania aqui de São Jorge dos Ilhéus, que está entre a Ponta do Garcês, como eu disse anteriormente, e o Rio de Quintinhonha. Então, eles começam, a gente vai falar na próxima live disso, do engenho de Santana, que fica lá dentro de Ilhéus. Aí o Jorge Figueiredo Corrêa ele doa as terras para Mendes Sá, a capitania das 12 léguas, uma sesmaria, né? E, posteriormente, Mendes Sá doa essas terras para os jesuítas, para a Companhia de Jesus. Né? E os jesuítas tinham um interesse diferente dos colonos, né? Eles tinham um objetivo de montar, eles tinham um projeto diferente para o Brasil. O projeto deles não era um projeto não era mercantilista e não era tão imperialista como o da coroa portuguesa. Eles tinham o objetivo de catequizar, de colonizar e de construir, de fato, um novo mundo, fundamentado nos princípios do cristianismo. Está mudo, professor? Eles queriam fazer uma espécie de reino de Deus, né? Uma coisa assim. Sim, sim, usando os índios como a sua população, né? Como seu público, amostra, né? Bom, não deixa de ser uma violência cultural e tal, Sim. mas pelo menos eles não tinham aquela coisa aquele objetivo, né, da escravidão, da exploração. Ou não era tão claro esse objetivo, porque eu acho que em alguma medida ele aconteceu também, viu, Márcio? Sim, sim. Até porque os jesuítas foram grandes senhores também, né? Também. Os senhores de engenho, do mesmo jeito que as ordens cristãs na Europa, no mundo feudal, também eram senhores feudais, né? A própria Igreja Católica, se não foi a maior, foi um dos maiores senhores feudais do mundo medieval, né? Certo. Bom, e aí, o que mais que você vê para a gente? Mendes Sá, africanos escravizados. Eu acho que antes disso, professor, a gente falar. Eu acho que antes disso, a gente falar dessa região, dos povos originais, dos povos que fundiram e fizeram o tripé da formação, né? A gente já falou dos Tupinambás na live do Morro de São Paulo, que estavam presentes em toda a costa, até a Baía de Camamu. A gente já, naturalmente, os colonizadores são os portugueses. Os negros chegam depois, porque essa região aí de Boipeba e Morro, principalmente Boipeba para baixo, porque o Morro tem aquela função militar, tem todo aquele processo estratégico, né? Mas Morro também. O objetivo maior dessa região era produzir alimentos para sustentar as bocas da metrópole, né? Tanto Salvador, a cidade da Bahia na época,
como o recôncavo. Então, essa região se tornou uma região produtora de farinha, e esse ponto é um ponto crucial que faz com que essa região não prospere economicamente. Você tem uma prosperidade econômica na Baía de Todos os Santos, como um todo, uma prosperidade a partir do século XIX em Ilhéus, Porto Seguro, e essa nossa região aqui da Costa do Dendê, ela cai no ostracismo. Muito pelo decreto, pela lei que foi determinada, já ainda no século XVI, de proibir que essa região construísse engenhos, porque eles tinham a nobreza, o foco da riqueza estava na Baía de Todos os Santos, e eles precisavam de alimentação. Então, os engenhos de Salvador e do Recôncavo pararam de produzir comida. Eles não tinham tempo para produzir comida. O foco era 100% o ouro branco, né? O açúcar. Então, Boipeba, Morro, Camamu, essa região da Costa do Dendê, ela se torna uma produtora de gêneros alimentícios para sustentar a capital, né? Sustentar onde estava o foco maior da riqueza. Agora, vocês sabem, a gente tem que observar duas coisas, eu pelo menos, né? Primeiro, a força da capital, né, de Salvador, para conseguir organizar a ocupação do seu entorno. Isso se deve muito a Salvador ser uma espécie de escoador natural de tudo quanto é barco que vinha do hemisfério norte, né? As correntes marítimas que passam por Cabo Verde devolvem o barco praticamente ao Rio Vermelho, à costa de Salvador. Isso dá à cidade de Salvador uma condição muito importante na época da navegação à vela, né? Ela acabava sendo um centro de povoamento. Mas um outro elemento que me chama a atenção é que a região de subsistência, teoricamente a mais pobre na época da colonização, é a que vai, num tempo posterior, desenvolver a pequena propriedade e não o latifúndio, porque o latifúndio é uma coisa mais presente, mais forte, nas regiões de produção do plantation, da cana-de-açúcar, do fumo, do gado e tal. Então, inverte a situação. Se no início da colonização a riqueza estava com os proprietários das grandes fazendas e tal, na medida que o tempo vai andando, quem mostra uma melhor estrutura para a terra e para a sociedade é essa região da subsistência da farinha, né? Porque ela acaba tendo menos equilíbrio, mais equilíbrio social. Sim. Você percebeu isso? Você percebe Sim. a região como uma região de pequenos proprietários? Sim, eu vejo assim que essa questão da divisão de terra, inclusive, isso é um ponto que deve ser estudado, né? Existe muito pouco conhecimento científico, histórico, sobre a ilha de Boipeba, por exemplo. A ilha de Boipeba, a gente tem que estar pincelando, eu venho buscando autores antigos, cronistas do século XVI, XVII, XVIII, do século XX, historiadores que já estudaram a região, e o que se tem são pequenos pontos, relatos que citam Boipeba como passagem. Eu não encontrei uma dissertação, uma tese, um estudo propriamente voltado para a ilha de Boipeba, para entender a história da ilha de Boipeba. Estudar, né? Hein? Está por estudar. Está por estudar. Inclusive, existem alguns sítios arqueológicos em Boipeba que já estão sinalizados com placa, mas que ainda aguardam o estudo de arqueologia também. Na verdade, o conhecimento que eu tenho, que absolutamente é fonte de leitura de livros, de relatos, eu associo Boipeba e Morro como se fosse quase uma coisa só. E, na verdade, não era uma coisa só. Não é. Porque, enquanto o Morro tem uma ocupação institucional, Boipeba não tem, né? O Morro de São Paulo, professor, protege Boipeba geograficamente. No século XVII, o morro foi assolado por piratas, corsários, até pelos próprios holandeses, que antes de atacarem a Baía de Todos os Santos, eles aportaram no Morro de São Paulo. Então, alguns corsários famosos, né? Famosos. Se não me engano, Barba Roxa, Barba Ruiva, um desses aí que é dos mais famosos, a gente podia levantar isso depois. Sim. Ele atacou a Baía de Todos os Santos e ele também navegou nessa região. Com certeza. Estavam aí. Todos os grandes piratas, todos os grandes capitães, corsários, todas as grandes coroas
todas as grandes naus passaram por Morro e por Boipeba. Era rota obrigatória, porque se você tinha que chegar na colônia espanhola, você tinha que passar por toda a costa brasileira. Então, todos os espanhóis eram obrigados a passarem por lá. E ali era mais difícil você ser perseguido pela Armada Portuguesa, né? Aquilo era meio escanteado, inclusive os contrabandistas de escravos, né? Quando eles vinham trazer escravo contrabandeado, deixavam ali também. Quer dizer, aquele monte de canais da região, né? A região tem muitos canais, muitas ilhas, acabam favorecendo, digamos assim, uma navegação de fuga, né? Sim. Agora, inclusive, eu acho que não estão registrados também os naufrágios da região, né? Talvez os mais famosos, o que ficou escrito porque é isso que é importante também, o que se sabe depende dos que sobreviveram para contar a história, né? Esse Juan de Mori mesmo, se não fossem os escritos dele, ao retornar para a Espanha, ninguém saberia desse naufrágio na ponta da ilha de Boipeba, né? Na chamada atual Ponta dos Castelhanos. Então, assim, eu vejo que Boipeba é um lugar que carece de estudo. Eu pretendo continuar me aprofundando nisso, é um lugar que me interessa muito e tem uma importância, inclusive, na parte religiosa, porque, assim, por ser uma terra que estava dentro das 12 léguas, né, da Sede Maria, que foi doada aos jesuítas, o que eu estou querendo entender, professor, que eu não tenho acesso a esse documento, o que eu acho que é o ponto crucial para a gente entender século XIX, XX e XXI em Boipeba, é entender como é que se dá a distribuição de terras, não só em Boipeba, no Morro também, dessa região inteira, após a expulsão dos jesuítas, em meados do século XVIII. Quer dizer, os jesuítas são expulsos, beleza, eles eram os donos da terra. Como é que essas terras chegaram numa comunidade como Boipeba, em pleno século XX? Mas então aquela região dali, pode-se dizer que a ocupação inicial dela foi pelos jesuítas e suas comunidades? Duas ocupações. A primeira delas, pela fuga dos colonos que fugiam das guerras, na verdade, invasões dos Aimoré. Então, muitas guerras, muitas batalhas. Iam para as ilhas. Isso. Então, para desde Porto Seguro, os Aimoré foram subindo, passaram por Ilhéus. Depois, os Aimoré, tem um relato de os Aimoré terem feito uma grande guerra na cidade de Una, que é a atual Valência. E todas essas guerras queimavam casa e tal, e os colonos, os poucos sobreviventes, que os Aimoré eram terríveis, eles fugiam para as ilhas, já que os Aimoré não navegavam. Então, tanto o Morro, como o Boipeba, como o Cairu, nascem as primeiras vilas, digamos assim, dos fugitivos, dos colonos fugitivos dos grandes centros atacados pelos Aimorés, nessa região sul. Essa história é interessante porque a gente sempre estuda, né, que os povos originários foram invadidos e que os portugueses, então, procederam à invasão quase sem resistência. Alguns tupinambás, tupiniquins, inclusive, se aliaram, né, aos portugueses e tal. Essa é a história contada. Mas a história dessa região aí desmente isso. Quer dizer, aquela ideia de que o índio não resistiu, não só ele resistiu, como ele derrotou o invasor português nessa região daí. Sim. Nessa região aí, que vai do norte do Espírito Santo até mais ou menos Valência, essa região aí, os portugueses comeram chão, comeram barro. São mais de 3 séculos, professor. Mais de 3 séculos. Só mais ou menos de meados do século XVIII é que, eu não lembro bem o nome do padre, mas um padre português ele consegue catequizar um aimoré. E através desse aimoré que aprendeu o idioma português e aprendeu a cultura e foi cristianizado, os portugueses tiveram acesso a alguns aimorés que passaram a serem aculturados. Então, não foi um processo de batalha que venceu os aimorés. Foi um processo de aculturação, né? Eles passaram a difundir na sociedade. Essa aculturação acontece no século XVIII, ela já é decorrente de 3 séculos Sim. de uma certa convivência. Sim. Ou seja, o processo foi, neste caso, não de conquista, foi, de fato, de uma construção de uma sociedade local, o que explica um pouco a população de Morro e de Boipeba até hoje ser chamada de nativo
até hoje, e explica também eles terem uma série de hábitos e de atitudes muito próprios, né? Uma cultura Sim, muito original ali dentro. sim. Embora, de certa forma, o turismo também já andou atrapalhando isso, né? Turismo. Em Morro de São Paulo, muito. Em Boipeba, bem menos. Em Boipeba, você ainda tem hoje uma comunidade que com muitos costumes dos Tupinambás. Muitos costumes. Acho que é É, porque né? as pessoas, em geral, Vai levantar isso? a gente vai ouvir, vamos assistir o depoimento de seu Guido da Lagosta, da esposa dele, Dona Eliana, alguns relatos, mas tem muito mais do que eles dizem. Vocês vão ver o relato deles, assim que tem muita coisa na culinária, no comportamento, na maneira de dormir, na construção das casas. Na verdade, a Boipeba só começa a entrar mesmo no mundo civilizado a partir da década de 80. E, sabe, Certo. quando o turismo chega lá, né? O que Sim. me impressiona é o seguinte, professor, uma pergunta que eu quero deixar aqui para o senhor e para mim mesmo e para todos que estão assistindo e quem se interessa pela história da região é essa. Quando os jesuítas são expulsos, eles eram os donos da terra. O que se sabe é que, ainda na década de 80, Boipeba era dos nativos. Era dos nativos. Tem um italiano famoso que comprou algumas fazendas e ainda é proprietário de algumas fazendas, de algumas praias em Boipeba. Mas, assim, em geral, os nativos eles tomaram posse da terra. Você não teve assim uma ligação de nobres que vieram da colônia e que continuaram até o século XXI, os descendentes Certo. dominando. E tem relatos, professor, de nos anos 80, 90, inclusive anos 90, nativos trocarem terrenos por serviços, por coisas sem valor. Então, muitos exemplos. Tem muita gente que vivenciou o Boipeba dos anos 90, que por uma aula de inglês, por um curso de inglês, por um advogado para resolver um problema jurídico, eles davam terreno, porque eles tinham terreno à vontade lá na ilha. E eles eram os herdeiros, né? Aí já tem a ver também com uma certa crise, né, que a modernidade traz. E antes da gente chegar aí, eu acho interessante você falar do Quilombo Cairu. Sim. Fale um pouco aí do Quilombo Cairu do século XVIII. Você falou da Batalha dos Amorés, né? Falou que finalmente chegou, mas fale um pouco da questão quilombola. Eu acho que isso interessa muitas pessoas. Um ponto muito importante, né? Os negros chegaram em Boipeba, acredita-se, a partir do século XVI, XVII. Início do século XVII, quando as primeiras fazendas ali em Boipeba já estavam produzindo mandioca, farinha, né? E não cana. Mas existia um engenho na região de Cairu, que é mais antigo do que a lei que proibia a região de construir engenhos. Mas não era um grande engenho. Foi o Sebastião da Ponte, né? Que era um nobre aqui de Salvador, já vivia aqui em Salvador. Inclusive, esse cara foi preso por heresia e eu acho que a palavra certa não é nem heresia. Ele foi preso porque ele afirmava ser o rei de Una, que é a atual cidade de Valência. E isso chegou nos Traição. ouvidos da coroa portuguesa e ele foi preso por traição. Inclusive, depois que ele foi preso, há uma história muito legal também. Aí ele se proclamava como rei de Una. Rei de Una. E tem um detalhe: ele tinha uma missão, Aimoré vivendo com ele, que é uma coisa assim. Ele conseguiu acalmar, e ele era bravo. Dizem que o Sebastião da Ponte era um homem cruel, um homem mau, um homem que açoitava as pessoas. Inclusive, tem uma história que ele marcou a ferro e fogo, um homem branco. E esse homem branco chega na Europa e conta para a coroa, para o rei, o que tinha acontecido, e Sebastião da Ponte vai preso e é levado de volta para Portugal. Mas o fato é que depois que ele é preso, os aimorés se revoltam. Então houve alguns momentos de paz. Ou seja, os aimorés gostavam dele. De certa forma, acredito que sim. Né? Não sei qual acordo que ele tinha com os aimorés, mas depois que ele é preso, os aimorés se revoltam mais uma vez. Então, essa guerra de 3 séculos com os aimorés durou. Ela teve momentos de paz também, de negociações. E não foi assim uma guerra ininterrupta. Mas ali na região de Valência houve uma guerra de 35 anos. Foram 35 anos os aimorés dominando a terra e dizem que as regiões ali não tinha um colono branco sequer. Todos os colonos morreram ou fugiram para a Baía de Todos os Santos, porque os aimorés, quando dominaram ali, não tinha nada. Foi tudo abandonado, queimado e não tinha nada.
Então, E o quilombo tinha presença indígena também? Como era esse quilombo? ó, a formação dos quilombos, ela se dá a partir do meados do século XVII, a partir de 1650 aproximadamente, e esses quilombos, na verdade, eles não eram, a grande maioria não eram de negros da região, eram negros da Baía de Todos Santos, eram negros de outros e que fugiam para essa região, por ser uma região mais isolada, se aquilombavam lá. Essa formação de quilombo, ela se dá sempre em lugares mais afastados, né? Eles procuravam os lugares mais isolados, mata, para não serem encontrados pelos. Quer dizer que a origem de Cairu é um quilombo. Eu não sei se é exatamente o quilombo, porque já existia ali o engenho de Sebastião da Ponte, já existia ali uma comunidade de fugitivos, né, de colonos brancos, fugitivos das guerras com os aimorés, mas já existia ali a presença dos jesuítas, que já estavam desenvolvendo as missões, tanto é que aquelas cidadezinhas ali, Taperoá, Nilo Peçanha, Ituberá, Camamu, Itacaré, todas elas nascem de missões jesuítas. Todas elas, né? Então, você tinha de um lado os jesuítas trabalhando, do outro você tinha alguns colonos de suas fazendas produzindo, principalmente nas ilhas, Cairu, Boipeba e Tiaré, porque elas tinham a proteção natural, né, do rio, os jaimorés não navegavam, então não chegavam nas ilhas. E posteriormente, a fuga desses negros escravizados de outros engenhos pela Bahia, e que muitos iam parar lá, né? Você sabe que a maior parte desses negros eles eram especialistas. Existiam os escravos especialistas em navegação de cabotagem, né? Eles eram construtores de embarcações. De barcos também, né? É. Que é uma tecnologia que acabou sendo preservada na região. Sim. E então muitos deles navegavam essa região através de saveiros e chegavam e se aquilombavam, usavam essas embarcações de cabotagem para se aquilombar. Há um relato de um quilombo aí, esse quilombo Cairu, que ele chegou a ter 400 habitantes, mas não se sabe muito. Até o próprio Silva Campos ele fala que tem pouco registro. Não se sabe, professor. Só tem alguns relatos que falam da existência dele, mas que não explicam. Não existem documentos que explicam esse quilombo. Certo. Mas o fato é que tinha o quilombo de Cairu e tinha também o quilombo em Boipeba, porque a gente sabe que hoje tem uma comunidade lá no centro da ilha chamada Monte Alegre, que é uma comunidade reconhecida como comunidade quilombola. Inclusive, é uma comunidade que não se mistura com o resto dos povoados da ilha. Eles vivem de forma isolada, vivem de uma cultura extrativista, trabalham com produção de piaçava, são piaçaveiros famosos, e assim o comportamento deles, cultural, é completamente diferente do comportamento de Cova de Onça, da Vila Velha de Boipeba. Eles não lidam. Existem relatos, inclusive, da comunidade, que dizem que eles têm a cabeça pequenininha, tem muitas histórias que o povo de Boipeba conta sobre eles, mas o fato é que até hoje há uma estranheza entre essa comunidade, que não é uma comunidade muito de muitas palavras, de muita conversa, eles não gostam muito de falar com pessoas estranhas, e vivem de uma forma mais na deles mesmo lá, né? E Eles e os descendentes dos invasores, né? Digamos assim. Não entendi, professor. Entre eles e os descendentes dos invasores. Sim. E também os índios, né? Descendentes dos índios, dessa fusão aí, dessa miscigenação, né? Entre tupinambás, portugueses, negros. Ou seja, a gente sabe que a Casa da Ponte, a Casa da Torre, a gente sabe que era uma casa, Garcia Dávila, de uma família de mamelucos, né? São todos descendentes de Catarina Paraguaçu e Caramuru, né? Garcia Dávila... Essa região aí, ela não tem nada a ver com a Casa da Torre, ela tem mais a ver com a Casa da Ponte. Sim. E com os senhores que foram se instalando em Valença e em Camamu, não é isso? Eu só quis citar a Casa da Torre, professor, para mostrar que boa parte dos senhores da Bahia e do Brasil, 50, 60, 70 anos depois do início da colonização, já não eram mais brancos puros, né? A casa o Castelo Garcia Dávila era um castelo de mamelucos, uma família de mamelucos. E assim também aconteceu em muitos outros lugares aqui na Costa do Dendê também. Ok. Você quer ver mais aí o que a gente tem a dizer? Vamos lá. Se o senhor achar que já pode, eu tenho uns 10 minutos de depoimento aí Acho que é bom, né? Porque
Porque depois você já vai trabalhar aqui. Aí quer trabalhar a invasão holandesa logo? Podemos falar sobre a invasão holandesa. Fale logo aí da invasão holandesa. O primeiro ponto que me marca muito é que os holandeses chegaram primeiro em Morro, para depois atacar a Baía de Todos os Santos. E o Morro de São Paulo eles não atacaram. Então, assim, prova que os holandeses não tinham interesse nos lugarejos, eles tinham interesse em tomar conta do ouro branco, do açúcar. A produção de cana, Porque, inclusive, eles tinham muito mais. Existem autores que falam que os holandeses tinham mais domínio da comercialização do açúcar do que os próprios portugueses. Até porque Sim, depois eles conquistam a costa africana, né? Dentro do comércio de açúcar eram os holandeses. Então, eles chegam primeiro no Morro, não atacam o Morro de São Paulo. A região, os colonos da região, né, do Morro, Boipeba, eles temem a invasão holandesa, mas, de fato, os holandeses não atacam lá, não afetam a região diretamente. Na verdade, quem afeta a região são os aimorés. Os aimorés afetaram muito mais a nossa região sul da Bahia do que os holandeses afetaram a Baía de Todos os Santos e Pernambuco. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes de você falar do depoimento, porque tem um lado histórico, talvez você está falando aqui de coqueiros ao invés de cajueiros. Uhum. Isso Como é legal. Isso? A nossa costa aqui era uma costa de Mata Atlântica, e essa mata ela ia cedendo espaço para cajueiros quando ia chegando na orla marítima, né? Então você tinha uma orla de cajueiros, e à medida que você ia adentrando da praia para dentro, né, essa mata ia fechando. Então, onde hoje a gente vê coqueiros, nesse início da colônia, o original eram cajueiros. Então, assim, o coqueiro ele é trazido pelos jesuítas. São os jesuítas que tomam posse dessa porção aqui. Eu acho que boa parte do litoral, né, eles vão recebendo terras, como eles receberam as 12 léguas aqui de Mendiçá. Acredito que outros pontos do litoral, eles também iniciaram a cultura do coqueiro. Então, você tem uma mudança, né, uma mudança de cenário ambiental, porque, inclusive, as matas que existiam, com menos de 100 anos de colonização, elas deixaram de existir, né, por várias razões. A primeira delas porque os troncos eram usados para queimar, né, na produção do açúcar, né? Então, se usava muita lenha ali. E o segundo ponto é que as grandes madeiras nobres, eram usadas na construção naval, tanto para construir como para manutenção das grandes embarcações que vinham diretamente para a Bahia e que passavam por aqui para navegar toda a costa brasileira, né? Então, com muito pouco tempo, a gente não tinha mais o cenário original de mata. A questão da vida da pesca e tal, que é uma descendência até, né, uma herança indígena, isso ainda é isso que você quer mostrar para a gente, né? Que acabou permanecendo lá, de alguma forma, várias maneiras de viver que são ou dos amorés ou dos quilombolas. Sim. E isso, os turistas não conseguiram destruir isso. Então, vamos lá, mostra aí para a gente. Mais ou menos, viu, professor? Já está acontecendo essa transformação, a gente vai falar disso quando chegar no século XXI. Tá bom, fala aí. Vamos lá, vamos colocar o vídeo, né? Isso. Uma vez eu vindo, isso aqui tudo é praia deserta, mas deserta mesmo. Aí um dia eu vindo da pescaria de Morelé, com uns 20 quilos de lagosta e pouco, quando vou entrando ali na trilha, tinha 12 casais. Gritou, pescador, pescador! Fez assim com a mão para eu esperar. Esperei. Pescador, você é de onde? Eu digo, rapaz, sou de Boipeba. E tu tá indo para onde? Eu digo, tô indo para lá, para Boipeba agora. Quanto tempo? Eu digo, 20 minutos. Mas pescador, nós levou 2 horas para vir para chegar aqui, estamos todo cortado, porque tinha vindo por aqui pela praia, não tinha caminho, era tudo praia deserta. E aí perguntou se tinha algo para beber ou comer. Eu digo, não, aqui é praia deserta. Estou indo para Boipeba agora e tal. Aí cheguei em casa, relatei o assunto à minha mulher. Não é que eu era preguiçoso, eu tirava muita lagosta, 200, 300 quilos, mas não tinha que vender. Esse era o problema, não tinha que vender. Nós comia pura lagosta. Aí contei a história. Eu digo, ó, minha filha, tá começando a chegar turista em Boipeba. Aí só tinha uma pousada em Boipeba da tia dela. Pousada Janaína, era a única, com 3 quartinhos e tal. Aí eu digo, tá bom nós começar a vender de carro de mão. E já que ela tinha uma comida
de lamber os dedos, minha mulher. Aí, esse pretexto fez com que, já que ela tinha uma comida de lamber os dedos, aí, nessa época, a Praia Itacimirim, aqui do lado, tinha sido eleita uma das praias mais bonitas do Brasil. Eu digo a ela, não, aí não presta. Vamos na Praia de Coeira, que tem 3 pés de amêndoa, que lá que é o ponto. E segundo, lá é porto. É porto, o que quer dizer? Não tem pedra na frente. E aí viemos para aqui, já trazia o carro de mão, amarrava a corda do carro de mão, pode na cintura dela, e para me ajudar a puxar os meninos em cima do isopor, os pequenos. Chegava aqui, tinha dia que não vendia nada. Rapaz, ela puxando o carro de mão, eu encostava a coxa no carro de mão e chegava em gota de sangue, né? Do peso que levar de volta. Não. A primeira coisa, você vinha aqui e não tinha lugar para sentar. Aí dava os coqueiros tirados pela maré, que a maré derrubava. Eu trazia o machado, cortava esse pedaço de coqueiro, em mais ou menos 2 metros de comprimento, dava um chanfrozinho. O turista sentava de um lado, o homem e a mulher na outra ponta. Eu ficava uns pauzinhos assim nesse sentido para botar a farofa, o outro sentido para botar o molho, que nós só vendia petisco, e uma bandejinha maiorzinha assim, com 4 pauzinhos e ficado para botar a lagosta, que na época só vendia lagosta natural, que era cozida com água do mar, que até hoje continuo cozinhando com água do mar, não perdi a tradição, que para mim ainda é a melhor lagosta. E aí foi assim, aí arranjamos um dinheirinho, compramos, depois eu digo, filha, esse negócio de estar sentando no coqueiro não está dando certo. Aí arranjamos um dinheirinho, troquei a porta da minha casa. A porta da minha casa é a janela. Aí comprei uma janela nova e porta nova. Aí um primo dela botou e a gente trouxemos essa porta para aqui. Eu trouxe a porta na cabeça, já que eu era o homem, a porta era maior, e ela trouxe a janela. Aí ficamos quatro pau, né, na praia, e colocamos a mesa, a porta, e a outra a janela. E aí pronto, sim, mas não tinha cadeira. Aí cortamos história de coqueiro e ficava e uns pedacinhos de tábua, pregava em cima para apoiar melhor. E aí começamos a receber 10, 15, 20 turistas. Aí eu dizia, o negócio está indo bem, tá indo bem. Aí depois conseguimos fazer uma barraquinha ali, uma barraquinha de palha de pindoba, que é a raiz da gente, né? A casa de meu pai. Pindoba é um tipo de palmeira que dá aí dentro da Mata Atlântica. E ela tem 6 olhos. Você puxa o maior, quebra, e fica os outros para botar a crescer de novo. Depois você vai abrindo. A casa do meu pai tinha que tirar 100 dúzias de palha para cobrir a casa. Era como fosse um telhado. E não molha não, mas não molha aí mesmo. E esse telhado só era trocado, essa palha, de 10 anos, mais ou menos. E aí pronto, de noite ia todo mundo abrir a palha, que era divertido. Não, meu pai era descendente italiano, meu pai. Veio com o Rio da Guerra, para aqui com o meu bisavô, que chamava Anorino, veio pequeno. Se engraçou por a dona Celina, que era descendente de índio. Eu sou filho da dona Celina, e se casaram, tiveram 16 filhos. Tanto que tem uns que puxou meu pai. Meu pai era bem branco, olhos verdes, né? Eu tenho muitos irmãos e irmãs que chegam a usar protetor labial para não pôr. Inclusive tem um irmão que chama apelido Tapioca, de tão branco que é. E eu tive aonde puxar minha mãe, né? Por isso que eu tenho esse cabelinho aqui, todo pretinho e tal. E minha mãe era a pessoa, eu alcancei bem minha avó, bati o cabelo quase no joelho, minha avó. E morreu com 110 anos, mais ou menos, 115. E minha mãe também morreu aos 99 anos. E sua avó era índia? Índia também, minha avó não, esse pessoal não vinha pra cidade não, só morava no mato mesmo. Comia só folha mesmo, essas coisas assim, não vinha no mato. Inclusive o pai dela também, eu botava cachorro na batida para achar ele. E quando um mês depois ele dizia assim, me chamava até, eu sou genro bobo aí, ó. Eu via os cachorros passar, eu subindo na árvore igual um macaco. Então, pô, nosso antepassado levava 8 dias no mato. 8, 10, 15, 20 e um mês lá, ninguém descobria não, pai. Botava, acionava os cachorros de caçador, tudo, nada. Meu nome é Eliana Gomes Menezes, filha de Manuel Lopes Menezes, Esther Gomes da Luz. Sou filha de um pescador e de uma mulher muito batalhadora, que foi a minha mãe. Então hoje tenho honra e glória de dizer que eu sou uma boipebana.
A vida era muito... Tinha muita coisa, tinha muita fartura, mas não tinha a quem vender. Entendeu? Meu pai pescava muito, mas não tinha ninguém para comprar. Que tipo de fartura a senhora fala? O que é que vocês comiam aqui? Qual era a base da alimentação de vocês? Era peixe, camarão, meu pai pegava também siri, ia pro mangue pegar caranguejo, e passava, chegava do rastão, né? Do calão, e a gente ia tratar nosso peixinho para sobreviver. E a lagosta? A lagosta vem depois, né? Que quando eu me casei com meu marido, aí já era pescador de lagosta. Meu marido era, também tirava muita lagosta, muita. A gente chegava aqui, ele ia ali e dizia, filha, eu vou ali. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco aí vinha ele com a enfieira de lagosta e polvo, muito polvo, muita lagosta tinha no Boipeba, mas hoje chegou mais pescadores, começou a evoluir, né? Hoje tem, mas não é tanta como tinha, né? Primeiro era uma vida boa. Quando eu fiquei de maior, comecei a trabalhar nas pousadinhas, né? Ia trabalhar, chegava de noite, a gente ficava batendo papo na porta, daqui a pouco a luz desligava. 10 horas apagava a luz, não tinha mais. Aí todo gerador? mundo... gerador. Aí todo mundo acendia seus candeeirinhos a gás, né? E ficava em casa, sentada, a luz, quando era tempo de lua, a gente ficava na porta, brincava de roda, de percula. Entendeu? Era muito bom a vida da gente, sem preocupação. Meu pai dormia sonos e mais sono na porta, não tinha preocupação nenhuma, né? Muito bom. E a minha avó, a mãe de minha mãe foi pegada a dente de cachorro, né? Que ela era índia. Aí, como é pegada a dente de cachorro? É porque não era uma mulher fácil, sabe? Aí, para poder namorar com ela era muito difícil. Meu avô dizia que era muito difícil. Então, meu avô porque queria namorar com ela, mas era muito difícil. A mãe dela já não queria. Era aquela... Aí o ditado é esse, né? Pegada a dente de cachorro, porque era índia mesmo, minha avó. Era índia mesmo. Minha avó morreu com 105 anos, minha avó. Ela ainda pegava água no areal, lascava lenha, se agachava, fazia tudo isso. Tem alguma coisa que vocês usem aqui de utensílio, da cultura, da culinária, que seja algo que vocês aprenderam com a sua avó? Tenha vindo da origem indígena? A minha culinária, tudo eu aprendi com a minha mãe. Com a minha mãe. Nunca tomei curso. Sempre que minha mãe ia para algum lugar, eu ia com ela. Se ela estivesse fazendo um bolo, eu ia uma cocada, uma queijada, uma pamonha, uma muqueca, tudo eu ia junto com ela. E hoje eu aprendi o que eu sei hoje com a minha mãe. Graças a Deus. Sua avó dormia em rede? Dormia, meu avô dormia também. Fazia farinha? Fazia. Vocês aqui faziam farinha naquele tempo antigo? Fazia, na casa de minha tia Maria, lá no Painema. Ainda faz? A gente ia pra lá, levava 8 dias no Painema, que minha tia morava lá. A filha da minha avó. Aí a gente ia pra lá, raspar mandioca, fazia farinha, fazia beiju, tudo, a gente ficava lá. Depois retornava pra casa. Mas era muito boa a vida da gente. Muito boa. Minha avó temperava o peixinho dela para fritar com alho, sal, limão, cebola e manjericão. Aí eu peguei esse temperinho, né, que eu vi ela fazer. Eu disse, eu vou fazer o tempero da minha lagosta desse jeito. E deu certo. Então hoje eu tempero minha lagostinha toda assim. Na manteiga, no mel, apimentada, todo tempero eu faço desse jeito, do jeito que minha avó me ensinou. E esse é o segredo do sucesso. Do vidro da lagosta. Exatamente. Esse tempero era o tempero da minha avó, que era índia. Aí ela começava a temperar, eu estava na beira, né, pequenininha, tinha o quê, uns 9, 10 anos. Aí eu ficava observando elas fazerem as coisas. Aí eu estava lá,
Passava no peixe também, enrolava na folhinha de banana, botava em cima da chapa para assar. Então, isso tudo eu aprendi com minhas avós. Voltemos, professor. Esse sangue indígena aí deles deve ser Aimoré, né? Eu acho que Tupinambá, viu, professor? Porque eram os indígenas que viviam na ilha. Mais pescadores, né? Na ilha mesmo. Os Aimorés eram mais... Os tupis eram mais pescadores. E viviam em tribos, né? Viviam em organização de sociedade, né? Os Aimoré eram... o senhor já deve ter lido alguns relatos de quem eram os Aimorés, né? Sim. Agora, interessante é ela falar assim, aqui, de primeiro, era muito bom, aí depois evoluiu, e aí piorou. Evoluiu, aí piorou. E o início, né? Quer dizer, aqui só tinha lagosta, a gente só comia lagosta o dia inteiro. Tinha fartura. Tinha fartura. Coisa, E não tinha quem vender, quer dizer, era lagosta de subsistência. Né? É interessante a diferença de custo, né? E de noção de vida, porque para eles aquilo era o normal. Então, o senhor falou agora, professor, um ponto importantíssimo. Assim, é a virada de chave daquela vida ancestral que é preservada, né? Da miscigenação, preservada até antes da chegada do turismo. E a virada de chave é exatamente essa aí que eles falaram. Tinha fartura, mas não tinha quem vender. Então, quando o turismo começou a chegar, de certa forma, trouxe prosperidade para alguns da comunidade. O Guido, por exemplo, é um cara que hoje emprega 30 famílias, é um grande restaurante, é um cara conhecido no mundo todo. É um cara Passou a ter o que vender, né? Passou a ter aqui vender, só que a qualidade de vida piorou. Aí as consequências do processo, né? E, inclusive, em função dessa questão aí, é aquele ponto que eu te falei, que os nativos eles tinham terra sobrando, que eles herdaram a maior parte dessas terras da ilha, eles tinham fartura de pescado, mas eles eram obrigados a viver uma vida que não era ainda civilizada como os grandes centros. Eles não tinham luz, energia elétrica, né? Eles não tinham os utensílios tecnológicos que já existiam no tempo deles. Esse relato de Guido e Dona Eliana, ele se passa dos anos 80 aos anos 90. Esse restaurante dele tem 26 anos. Não foi há muito tempo atrás. Então, esse início que ele fala de... Eu, quando estive em Boipeba a primeira vez, eu lembro dele com a barraquinha de palha lá, o povo sentado em banquinho de tronco de coqueiro, comendo a lagostinha que ele fazia de maneira rudimentar. Na palha da... Faz até hoje. Agora ele está com restaurante, já tem uma estrutura, já aceita cartão de Mas crédito. ela disse que o tempero é o mesmo até hoje. O tempero é o mesmo. O tempero é da avó dela, da mãe dela, que é indígena, é Tupinambá. E é uma delícia. Não tem nada igual a lagosta de Guido e Dona Eliana. Nunca comi uma lagosta melhor que a deles. Nem de longe. É diferente. A gente vai ter que ir lá. Eu já fui para Boipeba, já comi coisas lá, mas eu não tenho certeza. Eu acho que a gente não comeu essa lagosta, não. O senhor está convidado, é meu convidado. Tá bom, a gente vai de caiaque, não, né? Não dá não, professor. Vamos de carro. Aí chega em Graciela, a gente pega o lanche. E o que é que você fala, então? Não sei se ainda quer, né? Se ainda tem da contemporaneidade, o que é que há aí de mudança, de preservação na comunidade, ambiente, o que é que você notou aí na expedição? Bom, para a gente concluir essa fase, digamos que a gente tenha um hiato aí de 150 anos, até o século XVIII, enquanto os jesuítas estavam presentes, você tinha ali Boipeba uma vila próspera. Próspera, salvaguardando a realidade que eles tinham das limitações que a coroa tinha determinado para eles. Eles não poderiam ter engenho de açúcar.
Então, eles não tinham prosperidade econômica de nível internacional, como Salvador se tornou, e era uma das capitais mais importantes do mundo. Né? Salvador foi uma das capitais, uma das cidades mais importantes em economia do mundo. Boipeba tinha sua prosperidade, mas nada comparado com a capital. E você tinha ali um vilarejo ali que tinha os seus senhores, tinham escravos, produziam principalmente a farinha de mandioca, tinha presença massiva dos jesuítas, inclusive a Igreja do Divino Espírito Santo, lá de Boipeba, ela é do século XVII, dos primeiros anos do século XVII, 1615, se eu não me engano, 1620, os jesuítas estavam construindo a igreja que está lá, que é o principal monumento histórico que está aí, o mais antigo. E aí, quando os jesuítas são expulsos, é que a gente tem um momento que Boipeba mergulha digamos assim, num apagão da história. Com o tempo vai passando, aquela comunidade, aquelas lideranças, aqueles senhores, imagino eu, vão morrendo, e muitos deles não têm para quem deixar a herança da terra. E aí quem passa a dominar essa terra são os descendentes dos índios e negros, praticamente, e também dos europeus, dos colonos, né? E dá essa miscigenação. Um tipo de posse de terra totalmente alternativa, né? Alternativa. E assim nasce a comunidade de De pesca. certa forma, estraga. Agora, veja, eu tenho aqui algumas pessoas presentes na apresentação. Mariana, na verdade, o pessoal da Lagosta, eu acho que está aqui também. Boipeba, Dali Restaurante. Guido, é esse? Guido da Lagosta? Guido, seu Guido da Lagosta. Ele está aqui Meu assistindo. amigo. Lourdes também. Minha mãe. Tem aqui também Paulo Roberto, Sérgio Palma, Luciana, tem um pessoal aqui. Mas eu queria saber desse pessoal que está com você assistindo, queria ver o que é que eles gostariam de perguntar mais, de ter um complemento, uma informação que não veio, porque eu acho que já está nesse momento, não é, Márcio? Sim, sim. A gente já está com 1h10 de live, né? Então, eu perguntaria ao pessoal o que é que eles têm aí de questão para a gente. Ou será que questão, né? Comentário, pode não ser só questão, acrescentar alguma coisa que conhece da região. Uma coisa interessante é a relação entre essas regiões, né? Por exemplo, era muito frequente a ida das pessoas da região a Cairu, ia de canoa, ia de barco, de que tipo de... E Morro é mais longe, Valença. Antes do turismo, as pessoas se comunicavam ou só depois? São coisas que poderiam ser objeto de uma resposta, né, de uma memória. Bom, enquanto a gente vai ver se o pessoal pergunta alguma coisa, o que é que você acha disso? Eu falei. Professor, Boipeba, ela, diferente do Morro de São Paulo, ela tem muito menos presença de turismo até hoje. Inclusive, o Morro de São Paulo atua um pouco como para-raio de Boipeba, né? É um lugar mais fácil de chegar, tem toda aquela história cheia de monumentos históricos, né? Tem uma geografia diferenciada. Então, o morro foi descoberto pelo turismo primeiro. E todo o turismo, digamos assim, mais selvagem, mais depredatório, né? Mais capitalista, ele está no Morro de São Paulo. O Morro de São Paulo hoje é uma grande vitrine de hotéis de luxo. E, pouco a pouco, esse turismo está chegando em Boipeba. Mas o fato é que as comunidades de pesca de Boipeba e do Morro de São Paulo, até a década de 70, eram muito semelhantes. E elas se comunicavam muito pouco entre si. Muito pouco. Muito pouco. Até a década de 60, era muito mais difícil. Não tinha motor, né, praticamente. Né? Era tudo no remo. Então, essa distância que hoje a gente faz de lancha, na década de 50, era no remo. Então, às vezes, o cara passava o dia inteiro. Tinham alguma... Sabiam quem era? Sim, se comunicavam, negociavam uns com os outros, às vezes visitavam, tinham parentes de um lado para o outro, mas não tinham essa comunicação integrada que se tem hoje, né, com a tecnologia. Então, assim, o que acontece com Boipeba é o mesmo que aconteceu com o Morro. Vem acontecendo com Boipeba, só que de uma maneira mais lenta. Né? Boipeba ainda não é um lugarejo que vive 100% do turismo 365 dias do ano. Quem vive de turismo lá trabalha 8 meses do ano e sabe que tem 4 meses de aperto, porque tem 4 meses do ano de inverno que o índice turístico cai muito.
É agora, né? E é um lugar lindíssimo. Para mim, um lugar mais bonito do que a Ilha de Tinharé, né? A natureza de Boipeba está mais conservada, por ser uma região onde as praias ainda pertencem a um latifúndio. Tem um italiano hoje que é proprietário de quase todas as praias, e eu imagino que enquanto ele estiver vivo, não vão lotear, né? Isso já era uma realidade. Eu lembro que quando eu fui lá já tinha esse italiano do outro lado e tal. Sim. Já tinha isso. Eu É lembro isso. E assim chega Boipeba ao século XXI, né? Uma comunidade de pesca que vem, aos poucos, se acostumando com a chegada do dinheiro, com a chegada do turismo, que, de certa forma, corrompe um pouco, em alguns momentos, muito, a cultura. Porque eu pergunto para o senhor, quem é que vai viver de pesca? Né? Você sabe qual é a dificuldade que é um pescador botar um barco na água para chegar com 1 quilo de peixe? É muita dificuldade, é um trabalho muito duro mesmo. Eu sei porque eu já pesquei, já passei mal em mar com pescador, e eu sei que a vida do pescador é uma vida muito dura, né? E aí o pescador, de repente, vê o dinheiro chegando com muito mais facilidade através do turismo. É natural que as pessoas parem de pescar para produção, para alugar um terreno, para uma casa, uma pousadinha ou um restaurante, explorar o turismo de alguma forma. E isso está acontecendo, e isso é uma constatação em toda a minha viagem, né? Todo o litoral que eu percorri, a gente quase não encontra, vou dizer que quase não encontra, você praticamente não encontra mais comunidades tradicionais de pesca. Elas todas estão se transformando pela chegada do dinheiro, pela chegada do turismo, que tem seu lado positivo, que melhora a qualidade de vida das pessoas, mas tem seu ponto negativo maior, que é esse crescimento desordenado, essa evolução. esse casal aí foi muito claro. Ele disse assim: antes era muito bom, depois evoluiu. Então, Evoluiu. a depender, você tem uma piora, né? A depender da perspectiva, é uma clara piora. Eles Sim. viviam no paraíso e não sabiam, mas, na verdade, a modernidade chega mesmo e é isso mesmo que a gente conhece. Sim. Olha, o pessoal não se animou em fazer perguntas, certo? Apenas estão lhe dando parabéns. Dona Lúdia Vasconcelos está dizendo que foi muito Minha mãe. bom. Eu sei, ela está ali dizendo parabéns, filho. Marina está ali dizendo parabéns, Márcio. Entrevista com o Guido foi ótima e tal. Então, o pessoal está parabenizando. Vamos esperar trabalhar em Ilhéus daqui a alguns dias, não é isso? Sim, sexta-feira, né? Dia 5. Sexta-feira é o dia de Ilhéus. Então já Então, estou. por favor, olha aí seus comentários finais aí antes da gente encerrar. Eu quero convidar todos para nossa próxima live, o terceiro episódio do nosso projeto. Vai ser em Ilhéus, vai ser muito rico, porque nós vamos ter um foco muito grande no século XVI, né? no engenho de Santana, que é um engenho construído, encabeçado por Mendes Sá. Era um consórcio de nobres, né? E esse engenho tem lá uma igrejinha lá que se não é a igreja rural mais antiga do Brasil, está entre as três. Uma igreja assim com as pilastras largas, era uma igreja igrejinha, uma capelinha fortificada, e é construída nas margens do rio chamado Rio do Engenho, né? Ou Rio Santana. E tem uma comunidade também lá que descende de quilombo, também de comunidade indígena. E eu entrevisto a Dona Mariazinha, que é uma figura assim que muito querida, me deu informações assim muito legais assim sobre a vida deles lá. Então vale muito a pena quem tiver interesse em entender um pouco como nasce a cidade de Ilhéus, né? Por que Ilhéus se tornou a capital da capitania hereditária e não o Morro de São Paulo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Tá certo, então. Então, gente, eu parabenizo o Márcio mais uma vez pela exposição, agradeço a todos os que estão assistindo, curtindo aqui essa aventura e os detalhes históricos da visita. E a gente vai se despedindo por hoje, a gente volta sexta. Peço a Márcio que dê aí um aceno final. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado, professor. Um grande abraço a todos aí. Vamos lá. Um abraço. Até mais.